Os seres humanos e suas ansiedades são uma parte inevitável da vida. Desde o início, os humanos enfrentaram desafios e preocupações, desde encontrar comida, abrigo até manter relacionamentos com a família e a sociedade. Em nossa vida diária, essas preocupações não diminuem, mas tendem a aumentar. Preocupações relacionadas ao trabalho, família, saúde e muitas outras questões sempre pesam muito em nossas mentes. O trabalho se torna uma fonte significativa de ansiedade, pois as pessoas enfrentam altas demandas de desempenho, competição e pressão de colegas e superiores. Não é apenas a preocupação em concluir tarefas, mas também o medo de perder o emprego, a insegurança financeira ou não atender às próprias expectativas. A família é outra parte crítica dessas preocupações. Preocupar-se com a família. Desde criar filhos, cuidar dos idosos, até manter a harmonia dentro da família, ocupa constantemente nossas mentes. Especialmente no final do dia, quando todos voltam para casa. As tensões costumam atingir o pico. Pensamos no que fizemos ao longo do dia, conversas inacabadas e problemas familiares não resolvidos. As preocupações com a saúde também contribuem significativamente para o estresse. No mundo moderno, as pessoas se preocupam cada vez mais com sua saúde e a de seus entes queridos, desde doenças menores até condições mais graves. Às vezes, informações de saúde e notícias da mídia podem exacerbar essas preocupações. A Bíblia menciona esse tipo de ansiedade por meio das histórias de personagens como Jó, que suportou provações de saúde e perda. No entanto, a palavra de Deus no Salmo 1033 nos lembra que o Senhor cura todas as doenças e não abandonará seu povo em tempos de sofrimento. Todas essas questões tendem a se tornar mais pesadas no final do dia. Essas preocupações tendem a pesar mais no final do dia, pois as pessoas refletem sobre o que aconteceu durante o dia. À noite é quando somos mais facilmente dominados por pensamentos negativos. Na Bíblia, muitos personagens experimentaram momentos de ansiedade à noite, como Davi quando fugiu do rei Saul, ou Jesus quando orou no jardim do Getsemane antes de sua prisão. Essas noites escuras simbolizam lutas internas, onde a preocupação e o medo facilmente tomam conta da alma. Quando refletimos sobre o que aconteceu ao longo do dia, muitas vezes nos perguntamos se fizemos certo ou errado, como tratamos os outros. Essa reflexão muitas vezes leva à ansiedade e ao arrependimento. É nesses momentos que a bênção de Deus se torna mais essencial do que nunca. Em Mateus 6:34, Jesus diz: "Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Cada dia tem problemas suficientes." Este é um lembrete importante de que não devemos deixar que as preocupações de amanhã afetem nossa paz hoje. Não apenas o passado nos deixa ansiosos, mas os pensamentos sobre o futuro também se tornam um fardo significativo. A preocupação com o futuro é uma das principais causas de ansiedade na mente humana. Nós nos preocupamos com coisas que ainda não aconteceram, com resultados que não podemos controlar. Na Bíblia, Deus muitas vezes encoraja seus filhos a não se preocuparem com o futuro, pois Ele tem planos para tudo. Jeremias 29:11 confirma isso: "Pois eu conheço os planos que tenho para você, declara o Senhor, planos para prosperá-lo e não para prejudicá-lo, planos para lhe dar esperança e um futuro." Quando refletimos sobre essa palavra, podemos confiar que não importa o quão desafiador o futuro possa parecer, Deus sempre tem bons planos para nós. As preocupações dos seres humanos não se limitam a preocupações pessoais, mas também se estendem a questões sociais e globais. Eventos como desastres naturais, crises políticas ou a eclosão de pandemias também aumentam a ansiedade no coração de cada indivíduo. No entanto, no Salmo 46:1-2, Deus diz: "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra ceda." Esta é uma promessa poderosa, afirmando que Deus está sempre conosco, não apenas em tempos de paz, mas também em nossos momentos mais difíceis. À noite, quando mergulhamos na quietude da noite, a ansiedade pode se tornar mais avassaladora do que nunca. Na Bíblia, muitas histórias contam como os personagens enfrentaram provações durante a noite.
Mas também foi à noite que receberam conforto de Deus. Um excelente exemplo é Jacó, que lutou com o anjo de Deus a noite toda e acabou sendo abençoado. Gênesis 32, 2.22-32. Isso mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios e desafiadores, Deus está presente e abençoa aqueles que o buscam. Além disso, a promessa de Deus no Salmo 1:2, 1:3, 4, de que Ele não cochilará nem dormirá, é um grande encorajamento para nós quando enfrentamos ansiedades noturnas. Ele está sempre cuidando de nós, protegendo-nos de todos os perigos e trazendo-nos a verdadeira paz. É por isso que podemos lançar todas as nossas ansiedades sobre Deus, conforme aconselhado em 1 Pedro 5:7. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Noite, um momento de reflexão é um momento em que estamos mais vulneráveis a pensamentos negativos. À noite, depois de um longo dia cheio de atividades, à medida que o barulho e a agitação do dia desaparecem, nossas mentes começam a abrir espaço para a reflexão. Nesse momento, muitas vezes nos sentimos solitários, vazios e sobrecarregados pelos fardos da vida. As preocupações com o trabalho, a família, a saúde e o futuro tendem a surgir com mais força durante esse período. Para muitos, a escuridão da noite não é apenas um sinal do fim do dia, mas também um símbolo de ansiedades e medos profundos. A noite é um momento em que os pensamentos negativos surgem facilmente porque não há fatores externos para nos distrair dos problemas internos. À medida que a noite cai, os sentimentos de solidão e vazio podem se tornar mais intensos do que nunca. Na Bíblia, muitos personagens experimentaram momentos de ansiedade durante a noite. Por exemplo, Davi, enquanto fugia de Saul, muitas vezes enfrentou momentos sombrios e ansiosos, clamando a Deus por paz e proteção durante a noite. No Salmo 4:8, Davi escreve: Em paz me deitarei e dormirei, pois somente Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Este é um poderoso lembrete de que, mesmo quando nossas mentes estão sobrecarregadas pela ansiedade, Deus está lá, oferecendo-nos a verdadeira paz. A noite não é apenas um momento de solidão e medo, mas também um momento em que enfrentamos nossos próprios fracassos e erros. Ao refletirmos sobre os fardos da vida, muitas vezes pensamos no que fizemos durante o dia e podemos nos arrepender de decisões erradas ou oportunidades perdidas. É quando a decepção e a autoculpa podem facilmente invadir nossos pensamentos. No entanto, nesses momentos, Deus nos convida a lançar todas as nossas preocupações e fardos sobre Ele. Em Mateus 11:28, Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta é uma promessa de descanso e conforto de Deus, especialmente importante à noite, quando nos sentimos sobrecarregados por tudo o que aconteceu durante o dia. Quando a noite cai, podemos nos sentir solitários, como se ninguém entendesse ou compartilhasse nossa dor e preocupações. No entanto, a Bíblia nos lembra que Deus está sempre presente e nunca nos abandona, mesmo em nossos momentos mais solitários. O Salmo 3, 9, 11 e 12 diz: Se eu disser, certamente a escuridão me esconderá e a luz se tornará noite ao meu redor, nem mesmo a escuridão será escura para você. A noite brilhará como o dia, pois as trevas são como luz para você. Este é um conforto maravilhoso, afirmando que não há lugar em nossas vidas onde Deus esteja ausente, mesmo na escuridão mais profunda da noite. A noite também pode ser quando nos sentimos vazios, sentindo que todos os nossos esforços durante o dia não produziram os resultados desejados ou que estamos perdendo a direção. Esse vazio pode levar a sentimentos de desesperança e desorientação. Mas em Isaías 42:31, Deus promete: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles voarão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, andarão e não desfalecerão. Essa promessa nos lembra que, não importa o quão exaustos e vazios possamos nos sentir, Deus está sempre pronto para renovar nossas forças se o buscarmos. A sensação de estar sobrecarregado pelos fardos da vida durante a noite é um fenômeno comum. Quando tudo se acalma, nossas mentes começam a se debruçar sobre os fardos que carregamos. E eles parecem maiores do que nunca. Isso pode facilmente nos levar a um estado de ansiedade avassaladora, fazendo-nos sentir como se não houvesse saída.
No entanto, a Bíblia enfatiza repetidamente que Deus está sempre pronto para nos ajudar quando nos sentimos sobrecarregados pelos fardos da vida. Em 1 Pedro 5:7, Deus nos encoraja: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Este é um lembrete maravilhoso de que não precisamos enfrentar os fardos da vida sozinhos. Deus está sempre ao nosso lado e está pronto para assumir todas as nossas preocupações. Durante o tempo de reflexão à noite, os pensamentos sobre o passado e o futuro podem se tornar esmagadores. Podemos nos lembrar de erros do passado e nos preocupar com o que acontecerá amanhã. Isso geralmente leva a um ciclo de ansiedade, onde não conseguimos encontrar paz. No entanto, a Bíblia nos aconselha a viver no presente e confiar o futuro a Deus. Provérbios 3:5-6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Sujeita-te a Ele em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que, em vez de nos preocuparmos com o futuro, devemos confiar que Deus nos guiará no caminho certo. A noite também pode ser um momento de oração, onde entregamos todas as nossas preocupações, medos e fardos a Deus. Em Filipenses 4:6-7, Paulo aconselha: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas em todas as situações, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentai a Deus os vossos pedidos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esta é uma poderosa promessa de paz que Deus nos concederá quando orarmos e lançarmos todas as nossas preocupações sobre Ele. O convite de Deus por meio de 1 Pedro 5:7 é um poderoso lembrete para todos os crentes. Em um mundo onde a ansiedade e o estresse estão sempre presentes, este versículo oferece um farol de esperança e alívio. 1 Pedro 5:7 nos encoraja a lançar todas as nossas ansiedades sobre Deus porque Ele cuida de nós. Este versículo não é apenas uma sugestão, mas um convite aberto de Deus, oferecendo ao seu povo uma maneira de aliviar seus fardos e preocupações, dando-os a Ele. O mandamento de lançar todas as nossas ansiedades sobre Deus sugere que devemos ser ativos e intencionais em entregar nossas preocupações. É uma libertação, uma renúncia ao controle, confiando que Deus cuidará de nossas preocupações porque Ele realmente se importa conosco. Este convite se estende a todas as áreas da vida: lutas pessoais, tensões relacionais, preocupações com a saúde, pressões de trabalho e medos sobre o futuro. No contexto desta passagem, o apóstolo Pedro estava falando aos crentes que enfrentavam várias formas de perseguição e dificuldades. Muitos deles provavelmente estavam ansiosos sobre seu futuro, sua segurança e como suportariam em tempos tão desafiadores. Hoje, embora os detalhes possam ser diferentes, a causa subjacente da ansiedade permanece a mesma: os aspectos desconhecidos e incontroláveis da vida. Seja medo do fracasso, incerteza sobre saúde, instabilidade financeira ou turbulência relacional, essas ansiedades podem facilmente consumir nossas mentes e corações. Mas Deus nos convida a colocar esses fardos a seus pés, confiando que seu amor e cuidado por nós fornecerão o conforto e as soluções de que precisamos. O conceito de lançar todas as nossas ansiedades sobre Deus ecoa em toda a Bíblia, reforçando a importância de confiar em Deus com nossos problemas. No Salmo 55:22, Davi proclama: lance seus cuidados sobre o Senhor e Ele os susterá, Ele nunca permitirá que os justos sejam abalados. Esta é uma mensagem clara do poder sustentador de Deus e de sua disposição de carregar nossos fardos. Deus não nos pede simplesmente para ignorar ou suprimir nossas ansiedades. Em vez disso, Ele nos convida a entregá-los a Ele, a colocá-los em suas mãos capazes. Este ato de rendição não é um sinal de fraqueza, mas de fé e confiança na providência de Deus. Deus cuida de nós, essa verdade é central para entender a profundidade de 1 Pedro 5:7. O Criador do Universo, aquele que mantém todas as coisas juntas, cuida profundamente de cada um de nós individualmente. Isaías 41:10 diz: portanto, não temas, porque eu estou contigo, não se assuste, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu te sustentarei com a minha mão direita justa. O cuidado de Deus por nós não é passivo ou distante.
Ele está ativamente envolvido em nossas vidas, fornecendo força, orientação e paz em meio às nossas ansiedades. Quando entendemos o quanto Deus se importa conosco, fica mais fácil confiar nele com nossas preocupações. Não precisamos mais carregar o pesado fardo de tentar controlar tudo em nossas vidas, pois sabemos que Deus está no controle e seus planos para nós são bons. No final do dia, quando as ansiedades muitas vezes parecem mais pesadas, esse convite nos ajuda a encontrar paz e conforto na presença de Deus. A noite pode ser quando nossas mentes estão mais vulneráveis à preocupação. À medida que a agitação do dia desaparece e ficamos sozinhos com nossos pensamentos. O silêncio da noite pode amplificar nossos medos e dúvidas. Mas também é o momento perfeito para aceitar o convite de Deus em 1 Pedro 5:7. Lançando todas as preocupações a seus pés antes de descansar. No Salmo 4:8, Davi escreve: Em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Este versículo captura a essência de entregar nossas ansiedades a Deus, permitindo que sua paz encha nossos corações para que possamos descansar sem medo ou preocupação. A paz e o conforto que encontramos na presença de Deus não dependem de nossas circunstâncias, mas de nosso relacionamento com Ele. Em Filipenses 4:6-7, Paulo encoraja os crentes: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas em todas as situações, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentai a Deus os vossos pedidos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não é algo que podemos gerar sozinhos. É um presente de Deus, dado àqueles que confiam nele com suas ansiedades. Quando trazemos nossas preocupações a Deus em oração, somos lembrados de que Ele está no controle, e sua paz, que excede todo entendimento, enche nossos corações e mentes. Além disso, o convite de Deus para lançar nossas ansiedades sobre Ele é um processo contínuo. Não é um evento único, mas uma prática diária. Cada dia traz seus próprios desafios e preocupações, mas cada dia também apresenta uma oportunidade de entregá-los a Deus. Em Mateus 6:34, Jesus diz: Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Cada dia tem problemas suficientes. Este versículo nos lembra de viver no presente, confiando em Deus para suprir nossas necessidades hoje e deixando as preocupações de amanhã em suas mãos. Ao fazer isso, podemos experimentar sua paz momento a momento, em vez de sermos consumidos pela ansiedade sobre o futuro. O cuidado de Deus por nós não se limita à nossa vida espiritual, mas se estende a todos os aspectos do nosso ser. Mateus 10:29-31 nos diz: Não se vendem 2 pardais por 1 denário? No entanto, nenhum deles cairá por terra fora dos cuidados de seu Pai. E até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Portanto, não tenha medo, você vale mais do que muitos pardais. Esses versículos ilustram a profunda atenção e amor que Deus tem por sua criação, especialmente por nós. Se Deus se importa tão profundamente com os pequenos detalhes da criação, quanto mais Ele se importa conosco, seus filhos. Essa verdade nos encoraja a confiar nele com toda ansiedade, não importa quão pequena ou avassaladora possa parecer. 1 Pedro 5:7 nos oferece uma maneira de lidar com as ansiedades avassaladoras que podem consumir nossos corações e mentes. O convite de Deus para lançar nossas preocupações sobre Ele não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade prática e cotidiana. Ele está pronto e disposto a carregar nossos fardos. Ao fazê-lo, oferece-nos sua paz e consolo. É em sua presença que encontramos o verdadeiro descanso, sabendo que Ele está no controle e que seu cuidado por nós é infinito. Esse ato de lançar nossas ansiedades sobre Deus também é uma expressão de humildade. Os versículos anteriores a 1 Pedro 5:7 nos encorajam a humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5:6. Reconhecer que não podemos controlar tudo e que precisamos da ajuda de Deus requer humildade. É somente quando reconhecemos nossa dependência de Deus que podemos experimentar plenamente a liberdade e a paz que advém de entregar nossas ansiedades a Ele.
Deus se preocupa com cada detalhe de nossas vidas. Esta é uma das verdades mais reconfortantes encontradas nas Escrituras. Oferece a garantia de que nunca estamos sozinhos, nunca despercebidos e que nenhum aspecto de nossa existência é pequeno demais para escapar da atenção de Deus. Mateus 10:30 afirma: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Esta imagem poderosa reflete o cuidado meticuloso com que Deus cuida de nós. Não são apenas os grandes eventos ou desafios monumentais que o preocupam, ele está intimamente ciente de cada pequeno e aparentemente insignificante detalhe de nossa vida. O cuidado de Deus é profundo e abrangente, o que nos proporciona uma incrível sensação de segurança, sabendo que estamos sempre sob seu olhar atento. Em Mateus 10:30, quando Jesus fala sobre Deus contar os próprios cabelos de nossas cabeças, ele destaca o imenso conhecimento e atenção de Deus até mesmo aos menores detalhes de sua criação. No contexto da passagem, Jesus está encorajando seus discípulos a não temerem perseguição ou perigo. A menção de pardais e a numeração de cabelos ilustra que, se Deus está tão investido nas menores criaturas e nos aspectos menos importantes de nossos corpos, quanto mais ele se importará com as maiores preocupações de nossos corações e almas. A atenção de Deus aos detalhes serve como um lembrete de que ele não está distante ou desinteressado, mas está ativamente envolvido em todos os momentos de nossas vidas, do mundano ao monumental. O fato de Deus se importar com cada detalhe de nossas vidas significa que ele não vê apenas o quadro geral, ele está presente nas lutas e vitórias diárias, nas alegrias e tristezas. Seu cuidado se estende tanto ao visível quanto ao invisível. Muitas vezes pensamos no cuidado de Deus no contexto de grandes eventos que mudam a vida, como encontrar um emprego, lidar com uma doença grave ou navegar em um relacionamento desafiador. E embora seja verdade que Deus está profundamente envolvido nesses grandes momentos, a Bíblia deixa claro que ele está igualmente preocupado com os aspectos menores e mais pessoais de nossas vidas. A numeração dos cabelos de nossas cabeças serve como uma metáfora poderosa para o envolvimento íntimo de Deus até mesmo nos mínimos detalhes, lembrando-nos que nada escapa à sua atenção ou cuidado. Uma das maiores fontes de conforto para os crentes é saber que Deus vê e se preocupa com coisas que outros podem ignorar. Em um mundo onde muitas vezes podemos nos sentir insignificantes ou ignorados, o conhecimento pessoal e íntimo de Deus de todos os aspectos do nosso ser é um profundo conforto. A realidade de que ele conhece o número de cabelos em nossas cabeças sugere que ele está mais familiarizado conosco do que nós mesmos. Essa verdade também é evidente no Salmo 139, onde o salmista declara: Tu me sondaste, Senhor, e me conheces. Você sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Salmo 139:1-2. Esse nível de cuidado e conhecimento significa que Deus está envolvido em todos os aspectos de nossas vidas, mesmo nas áreas em que podemos nos sentir isolados ou invisíveis. Além disso, Deus não se preocupa apenas com as grandes questões, mas também com as menores preocupações. Essa verdade é importante porque contraria a crença de que apenas nossos grandes problemas são dignos da atenção de Deus. Muitos de nós tendemos a reservar nossas orações para as grandes coisas, pensando que Deus pode estar muito ocupado ou muito poderoso para se preocupar com os menores detalhes. No entanto, as Escrituras nos ensinam que isso está longe de ser verdade. O Deus que criou o universo e mantém todas as coisas juntas é o mesmo Deus que se importa quando estamos preocupados com uma conversa com um amigo, ansiosos com um exame ou estressados com uma situação financeira. Ele se preocupa com as coisas que nos mantêm acordados à noite, não importa quão pequenas ou triviais possam parecer no grande esquema das coisas. Mateus 6:25-26 reforça essa ideia quando Jesus diz: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, com o que comerão ou beberão, ou sobre o seu corpo, o que você vai vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhe para os pássaros do céu, eles não semeiam, nem ceifam, nem armazenam em celeiros, e ainda assim seu Pai Celestial os alimenta. Você não é muito mais valioso do que eles? Nesta passagem, Jesus aponta que se Deus cuida dos pássaros, suprindo suas necessidades, quanto mais Ele proverá para nós, seus filhos. Mesmo os aspectos aparentemente insignificantes de nossas vidas,
como que vamos comer ou vestir, estão sob os cuidados de Deus. Essa verdade traz imenso conforto em saber que Deus está sempre conosco, independentemente de quão difícil seja a situação. Não há detalhe pequeno demais, nenhuma preocupação insignificante demais para a atenção de Deus. Quer estejamos enfrentando uma grande transição de vida ou um pequeno inconveniente, Deus está presente e seu cuidado é constante. Em Hebreus 13:5, Deus promete: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Essa certeza de que Deus está sempre conosco, cuidando de todos os aspectos de nossas vidas, significa que não precisamos carregar nossos fardos sozinhos. Quando a vida parece esmagadora, quando nos sentimos insignificantes ou esquecidos, podemos descansar sabendo que Deus está ativamente envolvido em nossas vidas, nos mínimos detalhes. Além disso, essa ideia de que Deus conhece e se preocupa com cada pequeno detalhe pode mudar a maneira como abordamos os desafios da vida. Quando realmente entendemos que Deus está preocupado com as menores facetas de nossa existência, podemos levar tudo a Ele em oração, sabendo que nada é trivial demais para sua atenção. A Bíblia nos convida a lançar todas as nossas ansiedades sobre Deus, como Pedro 5:7 instrui: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Este mandamento inclui não apenas as grandes ansiedades que alteram a vida, mas também o estresse e as preocupações diárias que nos sobrecarregam. O cuidado de Deus abrange tudo, e Ele nos convida a colocar todas as preocupações, por menores que sejam, em suas mãos capazes. O fato de Deus estar sempre conosco em todas as circunstâncias também significa que podemos encontrar paz e descanso em sua presença. Não há necessidade de sentir que devemos administrar nossos problemas sozinhos ou descobrir tudo sozinhos. Isaías 41:10 oferece esta garantia: portanto, não temas, pois estou contigo. Não se assuste, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu te sustentarei com a minha mão direita justa. Saber que Deus se preocupa com cada detalhe de nossas vidas nos permite liberar nossos medos e ansiedades sob seus cuidados, confiando que Ele está disposto e é capaz de lidar com eles. A compaixão e o cuidado de Deus por nós é um tema que percorre profundamente as Escrituras, oferecendo aos crentes conforto e esperança em tempos de dificuldade. A própria essência da natureza de Deus é marcada por sua misericórdia infalível e eterno amor para com sua criação. O Salmo 55:22 oferece um belo convite: lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá, Ele nunca permitirá que os justos sejam abalados. Este versículo é uma expressão profunda da disposição de Deus não apenas de ouvir nossos clamores, mas também de carregar nossos fardos e nos dar forças para perseverar. Essa promessa revela a profundidade da compaixão de Deus. Ele não oferece simplesmente conforto à distância. Ele se envolve ativamente em nossas lutas e nos sustenta através delas. A compaixão de Deus não é um atributo passivo, é profundamente ativa e intencional. Ele vê nossos fardos e ansiedades, sejam eles decorrentes de desafios pessoais, conflitos relacionais, pressões financeiras ou problemas de saúde, e nos convida a lançá-los sobre ele. No hebraico original, a palavra para lançar no Salmo 55:22 transmite o sentido de jogar ou arremessar algo fora. Essa imagem é poderosa porque sugere que não devemos carregar nossos fardos sozinhos ou gerenciá-los com nossa própria força limitada. Em vez disso, somos chamados a jogá-los totalmente no Senhor, liberando-os em suas mãos capazes. Deus, em sua infinita compaixão, nos convida a transferir nossas preocupações e estresses para Ele, porque Ele sabe que não fomos projetados para suportá-los sozinhos. O cuidado de Deus por nós é tão profundo que Ele não se contenta apenas em nos ver lutar. Ele deseja intervir em nossas vidas, assumir o peso de nossos fardos e nos oferecer o apoio de que precisamos tão desesperadamente. Esse cuidado divino não é apenas ouvir, mas também agir. Como o Salmo 55:22 nos diz, quando lançarmos nossos fardos sobre o Senhor, Ele nos sustentará. Esse poder sustentador é essencial para nosso bem-estar espiritual, emocional e físico. Sustentar significa sustentar, apoiar e nutrir. É uma promessa de que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, Deus fornecerá a força de que precisamos para continuar.
Seu sustento não é temporário ou passageiro, é constante, confiável e suficiente para todos os desafios que enfrentamos. A compaixão e a misericórdia de Deus também são lindamente ilustradas em Lamentações 3, 22, 23, que diz: por causa do grande amor do Senhor não somos consumidos, pois as suas misericórdias nunca falham. Eles são novos todas as manhãs, grande é a tua fidelidade. Esta passagem reflete o cuidado e o compromisso contínuos de Deus com seu povo. Sua compaixão não se esgota em nossos fracassos, nem sua misericórdia é limitada por nossas falhas. Em vez disso, suas misericórdias são renovadas a cada dia, oferecendo-nos um novo começo. Uma nova oportunidade de experimentar sua graça sustentadora. É por isso que podemos lançar nossos fardos sobre ele com confiança. Seu cuidado nunca se esgota e sua misericórdia está sempre disponível para aqueles que o buscam. Deus é cheio de misericórdia e está sempre pronto para assumir nossos fardos. Ele não é uma divindade distante ou desapegada, mas um Pai amoroso que está intimamente envolvido nos detalhes de nossas vidas. Quando estamos sobrecarregados pelo estresse, ansiedade ou tristeza, podemos nos sentir isolados ou abandonados, mas a palavra de Deus nos garante que Ele está perto. O Salmo 34, 18 nos diz: o Senhor está perto dos quebrantados de coração e salvos de espírito abatido. Este versículo enfatiza a proximidade de Deus com aqueles que estão sofrendo, e a sua natureza compassiva que o move a se aproximar de nós em nossa dor. Ele não é indiferente às nossas lutas. Em vez disso, Ele procura ativamente aliviá-los, convidando-nos a lançá-los sobre Ele. Além disso, Deus não apenas ouve, mas também intervém. Ele não é um observador passivo de nossas dificuldades, apenas oferecendo palavras de conforto à distância. Em vez disso, Ele está profundamente envolvido em resolver nossos problemas da melhor maneira possível. O Salmo 55, 22 é uma promessa clara de que, quando lançarmos nossos fardos sobre o Senhor, Ele nos sustentará. Isso significa que Deus não nos deixa à sorte própria depois de entregarmos nossos problemas. Ele trabalha ativamente para nos apoiar e fortalecer. Sua intervenção nem sempre vem da maneira que esperamos ou desejamos, mas está sempre alinhada com sua perfeita sabedoria e amor. Um exemplo da intervenção compassiva de Deus pode ser visto na história de Elias. Depois de seu confronto com os profetas de Baal, Elias se viu dominado pelo medo e exaustão, fugindo para o deserto. Em 1 Reis 19, Elias, em seu desespero, pediu a Deus que tirasse sua vida, sentindo-se completamente derrotado. No entanto, em seu momento de mais profunda fraqueza, a compaixão de Deus era evidente. Em vez de repreender Elias por seu medo e desânimo, Deus enviou um anjo para fornecer comida e descanso, sustentando Elias física e espiritualmente. Esse ato de cuidado demonstra como Deus nos encontra em nossa fraqueza e fornece exatamente o que precisamos, mesmo quando sentimos vontade de desistir. O cuidado compassivo de Deus também é evidente em Filipenses 4:19, onde Paulo assegura aos crentes: "E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as riquezas da sua glória em Cristo Jesus." Este versículo enfatiza que a provisão de Deus não é limitada por nossas circunstâncias ou recursos. Sua capacidade de atender às nossas necessidades, sejam elas materiais, emocionais ou espirituais, baseia-se em suas riquezas e glória ilimitadas. Quando lançamos nossos fardos sobre o Senhor, podemos confiar que Ele não apenas nos sustentará, mas também suprirá nossas necessidades de maneiras que reflitam sua infinita generosidade e graça. A promessa do Salmo 55, 22, de que Deus nunca permitirá que os justos sejam abalados, é um poderoso lembrete da estabilidade e segurança que advém da confiança no cuidado de Deus. Em um mundo onde a incerteza e a instabilidade muitas vezes reinam, a certeza de que Deus sustentará os justos é uma fonte de profunda paz. Isso não significa que nunca enfrentaremos desafios ou dificuldades, mas significa que nunca seremos abandonados ou superados por eles. O poder sustentador de Deus garante que, mesmo em meio às tempestades da vida, possamos permanecer firmes, sabendo que Ele está conosco e não nos deixará abalar. Confiar em Deus traz paz, e essa verdade é uma das promessas mais profundas das Escrituras. Em um mundo constantemente cheio de turbulências, incertezas e desafios, a capacidade de experimentar a paz
Especialmente a paz que ultrapassa a compreensão humana, é um presente que somente Deus pode oferecer. Filipenses 4, 6, 7 encoraja os crentes com estas palavras: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentai a Deus os vossos pedidos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esses versículos não apenas fornecem instruções sobre como responder à ansiedade, mas também prometem que a paz é o resultado de confiar em Deus por meio da oração. A primeira parte da Escritura: não andeis ansiosos por coisa alguma, é um mandamento direto. Ele reconhece que a ansiedade é uma resposta humana natural aos desafios da vida, mas também oferece uma alternativa. Em vez de sucumbir à preocupação, os crentes são convidados a confiar em Deus completamente. A chave para essa confiança está na oração e na súplica. Ao trazer todas as preocupações a Deus, reconhecemos sua soberania sobre todos os aspectos de nossas vidas. A oração é um ato de entrega, onde colocamos nossas ansiedades nas mãos de Deus, confiando que Ele cuidará delas de sua maneira perfeita. Esse ato de lançar nossas ansiedades sobre Deus é um tema que ecoa por toda a Bíblia. É preciso fé para abrir mão do controle e confiar que a sabedoria, o poder e o tempo de Deus são maiores do que os nossos. Quando lançamos todas as nossas ansiedades sobre Deus por meio da oração, tomamos uma decisão consciente de parar de tentar carregar nossos fardos sozinhos. A ansiedade geralmente surge quando nos sentimos sobrecarregados por circunstâncias além do nosso controle. Quer se trate de estresse financeiro, problemas de relacionamento, problemas de saúde ou incerteza sobre o futuro, o peso dessas preocupações pode ser sufocante. No entanto, a oração atua como uma válvula de escape para esses fardos. Quando oramos, convidamos Deus para a situação, permitindo que Ele trabalhe de maneiras que estão além de nossa compreensão. O apóstolo Paulo enfatiza que em todas as situações, não importa quão grandes ou pequenas, devemos levar nossas preocupações a Deus. Este convite é abrangente, o que significa que não há nada muito insignificante ou muito opressor para Deus lidar. Outro aspecto crítico de Filipenses 4, 6, 7 é a instrução para orar com ação de graças. A gratidão desempenha um papel vital na mudança de nosso foco de nossos problemas para a fidelidade de Deus. Quando damos graças em oração, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, nos lembramos da provisão e bondade passadas de Deus. Essa prática fortalece nossa fé e nos ajuda a confiar que, assim como Deus foi fiel antes, Ele será fiel novamente. Gratidão não é ignorar os desafios que enfrentamos, mas reconhecer que Deus é maior do que esses desafios. Também alinha nosso coração com sua vontade, permitindo-nos ver além das dificuldades imediatas e nos concentrar em suas promessas eternas. O resultado dessa confiança é a paz. Mas não qualquer paz, Paulo a descreve como a paz de Deus, que transcende todo o entendimento. Essa paz é sobrenatural, o que significa que não depende de circunstâncias ou lógica. É um presente de Deus, um subproduto de colocar nossa confiança nele. Muitas vezes, a paz que vem de confiar em Deus não é sobre a ausência de problemas, mas sobre a presença de Deus no meio deles. Essa paz acalma nossos corações e mentes, permitindo-nos descansar na certeza de que Deus está no controle. Mesmo quando a situação ainda não mudou, ou quando o futuro é incerto, a paz de Deus nos âncora, mantendo-nos firmes e seguros. Esta paz é guardada por Cristo Jesus, como a Escritura afirma que guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. A metáfora da guarda sugere proteção. Nossos corações e mentes, que são os campos de batalha da ansiedade e do medo, são protegidos pela paz que vem de Cristo. Essa guarda não é passiva, é uma defesa ativa contra os ataques de preocupação, medo e dúvida. Confiar em Deus coloca um escudo em torno de nossos corações e mentes, mantendo-os focados em suas promessas e não na turbulência do mundo. É por meio dessa proteção divina que podemos experimentar a paz mesmo quando o mundo ao nosso redor é caótico. Um dos aspectos mais poderosos dessa paz é que ela nos ajuda a nos sentirmos mais leves. A ansiedade é um fardo que pesa muito na alma. Ele drena a energia, obscurece o julgamento e rouba a alegria.
Mas quando confiamos em Deus e liberamos nossas ansiedades por meio da oração, há uma leveza que vem de saber que o resultado não está mais em nossas mãos, mas nas de Deus. Essa leveza é liberdade, liberdade da pressão de ter que resolver todos os problemas por conta própria, liberdade da preocupação constante com o que pode acontecer a seguir. O próprio Jesus nos convida a essa liberdade em Mateus 11, 28-30, onde ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta paz não vem das circunstâncias, mas da confiança em Deus. Não depende de nossa situação mudar ou não, mas de nosso relacionamento com aquele que tem todas as coisas em suas mãos. O mundo oferece paz passageira e condicional, paz baseada em fatores externos, como riqueza, segurança ou sucesso. No entanto, a paz que Deus oferece está enraizada em sua natureza imutável. É uma paz que existe mesmo em meio a provações e tribulações. Porque se baseia na certeza do amor de Deus, de seu poder e de sua fidelidade. Essa paz transcende a compreensão humana porque opera fora das limitações da experiência humana. Enquanto o mundo pode ver o caos, o crente que confia em Deus vê ordem, propósito e orquestração divina. Essa confiança nem sempre é fácil. Exige que renunciemos ao controle e coloquemos nossa confiança em alguém que não podemos ver fisicamente. Mas a beleza da fé é que ela se baseia na certeza das coisas que se esperam, na convicção das coisas que não se vêem. Hebreus 11:1. Confiar em Deus significa acreditar que Ele está trabalhando todas as coisas para o nosso bem, mesmo quando não podemos ver como. Significa escolher descansar em suas promessas, sabendo que seus planos para nós são bons e que seu tempo é perfeito. À medida que crescemos em nossa confiança em Deus, começamos a experimentar mais de sua paz, e essa paz se torna um poderoso testemunho para os outros de sua bondade e fidelidade. Oração, o principal meio de lançar ansiedades, é um princípio profundamente enraizado nas Escrituras, fornecendo aos crentes uma maneira poderosa e direta de descarregar seus fardos em Deus. Nos desafios e incertezas da vida, a oração atua como uma tábua de salvação que nos conecta ao divino, permitindo-nos trazer nossas preocupações e preocupações mais profundas diante daquele que segura o mundo em suas mãos. 1 João 5:14 nos dá esta garantia. Esta é a confiança que temos em nos aproximarmos de Deus, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Este versículo destaca não apenas o privilégio da oração, mas também a certeza de que Deus nos ouve. Afirma que não estamos enviando nossos pedidos para o vazio, mas que eles chegam aos ouvidos de um Pai amoroso e atencioso que deseja carregar nossos fardos. A oração é a maneira mais direta de lançar ansiedade sobre Deus, porque é através da oração que comunicamos nossos corações a Ele. A ansiedade é muitas vezes alimentada pela sensação de que estamos sozinhos em nossas lutas, que não há ninguém que possa realmente entender ou aliviar os fardos que carregamos. No entanto, a oração é um convite do próprio Deus para trazer esses fardos a Ele. Em Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo exorta os crentes: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentai a Deus os vossos pedidos. Esta diretriz não é apenas uma sugestão, mas um comando para neutralizar a ansiedade com a oração. Quando escolhemos orar, tomamos a decisão consciente de confiar que Deus está disposto e é capaz de lidar com as coisas que nos oprimem. Este ato de rendição é a chave para encontrar a paz em meio às tempestades da vida. No silêncio da noite, quando as distrações do dia desaparecem e nossas mentes se tornam mais conscientes dos fardos que carregamos, a oração se torna particularmente vital. A noite costuma ser um momento em que as ansiedades vêm à tona, pois a agitação do dia não mascara mais nossos medos e preocupações subjacentes. É nesses momentos, quando tudo mais se acalmou, que podemos ouvir a suave inspiração do Espírito Santo nos chamando para colocar nossos fardos aos pés de Deus. A quietude da noite nos convida a um nível mais profundo de comunhão com Deus, onde podemos ser mais honestos e vulneráveis sobre o que pesa em nossos corações.
Neste momento sagrado de reflexão e oração, somos lembrados de que não precisamos carregar nossos fardos sozinhos. Reservar um tempo para orar e colocar nossos fardos em suas mãos não é apenas descarregar nossas preocupações, mas construir nosso relacionamento com Deus. A oração não é simplesmente uma transação em que apresentamos nossos problemas e recebemos soluções. É uma conversa, um diálogo entre nós e nosso Criador. Em 1 Pedro 5:7, somos encorajados a lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Este versículo captura o cerne do que a oração faz, ela transfere o peso de nossas ansiedades de nossos ombros para os de Deus. Ele nos convida a ir a Ele, não porque merecemos sua ajuda, mas porque Ele nos ama profundamente e deseja aliviar nossa carga. Quando oramos, também reconhecemos que não estamos no controle e que a sabedoria de Deus supera em muito a nossa. Isaías 55:8-9 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por meio da oração, alinhamos nossos corações com a vontade de Deus. Reconhecendo que seus planos são maiores e mais perfeitos do que qualquer coisa que possamos conceber. Isso traz uma profunda sensação de paz, sabendo que não precisamos descobrir tudo sozinhos. Em vez disso, podemos confiar que Deus já está trabalhando nos bastidores, orquestrando eventos de acordo com seu bom propósito. Um dos aspectos mais reconfortantes da oração é a promessa de que Deus ouve e responde de acordo com sua boa vontade. 1 João 5:14 enfatiza esta verdade: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Este versículo nos assegura que Deus não está distante ou indiferente às nossas necessidades. Em vez disso, Ele está totalmente engajado em nossas vidas e responde às nossas orações. No entanto, a condição dessa promessa é que nossas orações devem estar alinhadas com a vontade de Deus. É aqui que a confiança desempenha um papel crucial na oração. Nem sempre podemos entender o tempo de Deus ou suas respostas, mas podemos ter certeza de que sua vontade é sempre para o nosso bem. Em Romanos 8:28, Paulo declara: e sabemos que Deus opera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mesmo quando suas respostas diferem de nossas expectativas, podemos confiar que Ele está trabalhando em tudo para nosso benefício final. Orar de acordo com a vontade de Deus não significa que não possamos ser honestos sobre nossos desejos e lutas. Pelo contrário, Deus nos convida a derramar nossos corações diante dele, como visto no Salmo 62:8. Confiai nele em todo o tempo, derramai a ele o vosso coração, porque Deus é o nosso refúgio. Ele anseia que venhamos a Ele com tudo, grandes e pequenos, e confiemos que sua vontade é perfeita. Quando oramos com essa postura de rendição, encontramos paz porque não estamos mais tentando controlar os resultados ou ditar como as coisas devem ser. Em vez disso, descansamos no conhecimento de que a sabedoria de Deus é infinitamente maior do que a nossa, e Ele sabe o que é melhor para nós. A oração também ajuda a mudar nosso foco de nossos problemas para o poder de Deus. Quando nos fixamos em nossas ansiedades, elas podem crescer e parecer intransponíveis. Mas quando oramos, voltamos nossa atenção para Deus, lembrando-nos de sua soberania e sua capacidade de intervir em nossas situações. Efésios 3:20 fala da capacidade de Deus de fazer incomensuravelmente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Este versículo nos encoraja a orar com ousadia e confiança. Sabendo que Deus pode e realiza milagres em nossas vidas, muitas vezes de maneiras que nunca poderíamos prever. Além disso, a oração fortalece nossa fé, pois é por meio da oração que experimentamos a fidelidade de Deus em primeira mão. Toda vez que levamos nossas ansiedades a Deus e testemunhamos sua provisão, nossa confiança nele se aprofunda. Com o tempo, a oração se torna não apenas um meio de lançar nossas ansiedades, mas um modo de vida, uma conversa contínua com Deus na qual buscamos sua orientação, expressamos nossa gratidão e confiamos em sua força. Dessa forma, a oração transforma nossa perspectiva, permitindo-nos ver nossos problemas à luz da graça e do poder de Deus.
Em momentos de ansiedade, é fácil sentir-se sobrecarregado e sozinho, mas a oração nos lembra que nunca somos abandonados. Hebreus 13:5 contém a promessa de Deus: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Essa certeza é o fundamento de nossa confiança na oração. Não importa quão grandes sejam nossos fardos. Não importa quão pesados sejam nossos corações, podemos nos aproximar de Deus com ousadia, sabendo que Ele nos ouve e que Ele se importa profundamente conosco. À medida que continuamos a trazer nossas ansiedades a Ele em oração, somos lembrados de que Sua presença é constante e Seu amor é inabalável. Meditar na Palavra de Deus é uma das práticas mais profundas que os crentes podem praticar para encontrar paz, conforto e orientação. A Bíblia enfatiza consistentemente a importância de se concentrar nas Escrituras, particularmente em momentos de dúvida, medo ou confusão. O Salmo 1:9-105 oferece uma metáfora clara e poderosa para isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Este versículo captura lindamente a essência de como a palavra de Deus funciona como iluminação e direção em nossas vidas, especialmente quando estamos sobrecarregados por preocupações ou sobrecarregados pelos desafios da vida. Em vez de nos deixarmos consumir por pensamentos negativos, somos encorajados a nos concentrar na verdade e nas promessas contidas na Bíblia. Ao fazer isso, podemos experimentar uma transformação em nossa mentalidade e abordagem a circunstâncias difíceis. A palavra de Deus serve como fundamento para nossa fé, fornecendo uma fonte confiável de verdade que nunca muda, independentemente de nossas circunstâncias. Em tempos de incerteza, é fácil se perder em pensamentos negativos, permitindo que as ansiedades dominem nossas mentes. No entanto, quando meditamos intencionalmente nas Escrituras, redirecionamos nosso foco para longe dessas preocupações e para as promessas de Deus. Filipenses 4:8 encoraja os crentes a pensar em tais coisas que são nobres, puras, amáveis e admiráveis. Ao meditar na palavra de Deus, enchemos nossas mentes com sua verdade, que neutraliza a negatividade que muitas vezes se insinua em tempos difíceis. Meditar na palavra de Deus não é apenas ler as Escrituras, mas também permitir que ela penetre em nossos corações e molde nossas perspectivas. Envolve refletir profundamente sobre o significado dos versículos que lemos e como eles se aplicam às nossas situações atuais. Nesse sentido, a meditação na Bíblia é um exercício intelectual e espiritual, onde buscamos alinhar nossos pensamentos e emoções com a vontade de Deus. A Bíblia não é apenas uma coleção de histórias ou leis, mas um testemunho vivo do amor, poder e fidelidade de Deus. Ao meditarmos sobre isso, somos lembrados de Sua presença constante em nossas vidas e de Seu desejo de nos guiar em todos os desafios que enfrentamos. O Salmo 1:9-105 nos diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Essa metáfora ilustra como as Escrituras iluminam o caminho a seguir, especialmente quando estamos incertos ou com medo. Uma lâmpada não ilumina toda a estrada à frente, mas fornece luz suficiente para a próxima etapa. Da mesma forma, meditar na palavra de Deus nem sempre nos dá respostas imediatas a todas as nossas perguntas, mas nos dá clareza suficiente para dar o próximo passo na fé. Isso nos ajuda a navegar pela escuridão da preocupação e da dúvida, guiando-nos em direção à paz e à segurança que só podem vir da confiança em Deus. Um dos maiores desafios que os crentes enfrentam é a tendência de se debruçar sobre pensamentos negativos, os medos, ansiedades e incertezas que muitas vezes obscurecem nossas mentes, especialmente nos momentos de silêncio da noite. À medida que o dia termina e as distrações desaparecem, nossas mentes podem facilmente se desviar para preocupações com o futuro ou arrependimentos sobre o passado. No entanto, em vez de permitir que esses pensamentos negativos se enraizem, devemos nos voltar para as Escrituras. Josué 1:8 nos encoraja a manter sempre este livro da lei em seus lábios. Medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo o que está escrito nele. Então você será próspero e bem-sucedido. Este versículo ressalta a importância de meditar constantemente na palavra de Deus, não apenas durante o dia, mas também à noite, quando nossas mentes estão mais vulneráveis à ansiedade. Nos momentos de silêncio da noite,
Quando pensamentos negativos ameaçam nos dominar, recorrer às Escrituras pode nos ajudar a nos concentrar novamente nas promessas de Deus. Isaías 26:3 nos assegura que tu manterás em perfeita paz aqueles cuja mente é firme, porque confiam em ti. Essa paz vem da meditação na palavra de Deus, que nos lembra de sua fidelidade e cuidado. A prática de refletir sobre as Escrituras antes de dormir não apenas nos ajuda a deixar de lado o estresse do dia, mas também nos permite terminar o dia com um renovado senso de confiança no plano de Deus para nossas vidas. Ao meditar em Sua palavra, somos lembrados de que não importa quais desafios enfrentemos, Deus está sempre conosco, fornecendo orientação e conforto. Além disso, a palavra de Deus não é apenas uma fonte de conforto, mas também de orientação. A vida muitas vezes pode parecer um labirinto, cheio de decisões e incertezas que nos deixam perdidos ou confusos. No entanto, as Escrituras oferecem orientações claras sobre como viver uma vida alinhada com a vontade de Deus. Provérbios 3:5-6 nos diz para confiar no Senhor de todo o seu coração e não se apoiar no seu próprio entendimento. Sujeita-te a Ele em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando meditamos neste e em outros versículos, somos lembrados de que Deus não é um observador distante, mas um participante ativo em nossas vidas, guiando-nos com Sua palavra. Sua orientação, como a luz de uma lâmpada, revela o próximo passo que devemos dar, mesmo que não vejamos toda a jornada à frente. Além da orientação, a palavra de Deus também nos fornece uma compreensão mais profunda de seu caráter. Ao meditarmos nas Escrituras, passamos a saber mais sobre o amor, a misericórdia e a fidelidade de Deus. Esse conhecimento fortalece nossa confiança nele, permitindo-nos enfrentar os desafios da vida com confiança. Hebreus 4:12 nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até dividir alma e espírito, juntas e medula, julga os pensamentos e atitudes do coração. Este versículo destaca o poder transformador da palavra de Deus. Quando meditamos sobre ele, permitimos que ele molde nossos pensamentos, atitudes e ações, tornando-nos mais alinhados com a vontade de Deus e menos suscetíveis às influências negativas do mundo. Além disso, ler e refletir sobre as Escrituras à noite pode ser particularmente benéfico para nossa saúde espiritual. A noite é muitas vezes quando refletimos sobre os eventos do dia e nos preparamos para o próximo. Este momento de reflexão é uma oportunidade ideal para meditar na palavra de Deus, pois nos permite entregar nossas preocupações a Ele antes de dormirmos. Mateus 11:28-30 é um poderoso lembrete disso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meditar nessas palavras antes de dormir pode nos ajudar a liberar os fardos do dia e encontrar descanso na presença de Deus. Quando terminamos o dia meditando na palavra de Deus, nos posicionamos para receber sua paz. João 14:27 registra a promessa de Jesus: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou a você como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e não tenhais medo. Esta paz, que provém da meditação das promessas das Escrituras, transcende as preocupações e as ansiedades do mundo. É uma paz que nos permite descansar com segurança no amor e na soberania de Deus, sabendo que Ele está no controle. Praticar a gratidão é uma poderosa disciplina espiritual que muda nosso foco do que nos falta ou tememos para o que já temos, permitindo-nos ver a vida através das lentes da provisão e fidelidade de Deus. A gratidão não é apenas um sentimento, mas uma prática intencional, conforme ordenado nas Escrituras. 1 Tessalonicenses 5:18 nos lembra de dar graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Este versículo enfatiza que a gratidão deve ser praticada não apenas quando as coisas estão indo bem, mas em todas as circunstâncias, independentemente de nossa situação. A gratidão ajuda a alinhar nosso coração com a vontade de Deus e abre nossos olhos para suas bênçãos, mesmo em tempos difíceis. O mandamento de agradecer em todas as circunstâncias pode parecer contraintuitivo, especialmente quando a vida está cheia de dificuldades, incertezas e perdas.
No entanto, é precisamente aqui que a prática da gratidão se torna transformadora. Em vez de insistir no que está errado ou no que nos falta, somos convidados a nos concentrar na bondade de Deus e nas bênçãos que Ele já concedeu. A Bíblia está repleta de exemplos de como praticar a gratidão, mesmo em meio às provações. Pode mudar a perspectiva de alguém e renovar a fé. Um exemplo é encontrado em Filipenses 4:6, onde o apóstolo Paulo exorta os crentes: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentai a Deus os vossos pedidos. Ao unir oração com ação de graças, Paulo destaca como a gratidão pode transformar a ansiedade em confiança e paz. A gratidão tem o poder de mudar nossa perspectiva. Quando nos concentramos no que Deus nos deu em vez do que tememos, começamos a ver sua mão trabalhando em nossas vidas com mais clareza. Essa mudança de foco nos ajuda a lembrar que Deus não está apenas presente nos bons tempos, mas também está conosco durante as provações, cooperando todas as coisas para o nosso bem. Conforme prometido em Romanos 8:28. Praticar a gratidão nos permite nos afastar de nossas preocupações e reconhecer as maneiras pelas quais Deus nos abençoou, mesmo em momentos de luta. Por exemplo, podemos estar enfrentando dificuldades financeiras, mas praticar a gratidão pode nos lembrar que Deus nos proveu no passado e confiamos que Ele continuará a atender às nossas necessidades. A gratidão também serve como um lembrete da fidelidade de Deus. Ao longo da Bíblia, o povo de Deus é encorajado a lembrar seus feitos passados e agradecer por eles. No Salmo 1:6, lemos: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Recordar a bondade de Deus no passado nos ajuda a enfrentar as incertezas do futuro com confiança, sabendo que o mesmo Deus que foi fiel antes permanecerá fiel agora. Os israelitas, depois de serem libertados da escravidão no Egito, deixaram de praticar a gratidão pela provisão milagrosa de Deus, levando ao descontentamento e à rebelião. Isso serve como um exemplo de advertência de como focar no que nos falta, em vez do que nos foi dado, pode nos afastar da vontade de Deus. Praticar a gratidão é especialmente importante quando a vida é desafiadora porque reorienta nossos corações para Deus. Quando nos concentramos em nossas lutas, é fácil sermos consumidos pelo medo, pela dúvida e pela frustração. Essas emoções podem obscurecer nosso julgamento e tornar mais difícil ver a presença de Deus em nossas vidas. No entanto, quando praticamos intencionalmente a gratidão, somos lembrados da constante provisão e cuidado de Deus. Começamos a ver os pequenos milagres e bênçãos que, de outra forma, poderiam passar despercebidos, seja o presente de um novo dia, o apoio de entes queridos ou a paz que vem de saber que Deus está no controle. Concentrar-se na gratidão também nos permite experimentar a presença de Deus com mais clareza. A gratidão muda nosso foco de nós mesmos e de nossos problemas para Deus e sua bondade. No Salmo 104, somos chamados a entrar pelas suas portas com ações de graças e pelos seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e louvai o seu nome. O dia de ação de graças não é apenas uma ação, é uma maneira de entrar em comunhão mais profunda com Deus. Quando praticamos a gratidão, abrimos nossos corações para experimentar o amor e a graça de Deus mais plenamente. Em vez de deixar que a preocupação e o medo dominem nossos pensamentos, a gratidão nos convida a habitar na presença de um Deus amoroso e fiel. A prática da gratidão está intimamente ligada ao reconhecimento da soberania de Deus. Ao agradecer em todas as circunstâncias, estamos reconhecendo que Deus está no controle e que seus planos para nós são bons, mesmo quando não os entendemos completamente. Jeremias 29:11 nos lembra: Pois eu conheço os planos que tenho para você, declara o Senhor, planos para prosperá-lo e não para prejudicá-lo. Planos para lhe dar esperança e um futuro. A gratidão nos ajuda a confiar que os planos de Deus estão em ação, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Isso nos lembra que Ele está trabalhando nos bastidores, muitas vezes de maneiras que ainda não podemos ver, para realizar seus propósitos para nossas vidas. Praticar a gratidão é uma forma de exercer fé e confiança em Deus. É preciso fé para agradecer quando não temos todas as respostas ou quando a vida parece esmagadora. No entanto,
É nesses momentos de incerteza que a gratidão se torna uma expressão poderosa de nossa confiança na bondade de Deus. Hebreus 11:1 define fé como confiança no que esperamos e certeza no que não vemos. A gratidão reforça essa fé, ajudando-nos a permanecer confiantes nas promessas de Deus, mesmo quando a evidência dessas promessas ainda não se materializou totalmente. Além disso, a gratidão promove o contentamento. Quando nos concentramos no que Deus já nos deu, ficamos mais contentes com nossas circunstâncias atuais. O apóstolo Paulo, que enfrentou inúmeras dificuldades, incluindo prisão, perseguição e sofrimento físico, expressou essa verdade em Filipenses 4:11-12. Aprendi a estar contente em todas as circunstâncias. Eu sei o que é estar em necessidade e sei o que é ter abundância. Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentada ou com fome, seja vivendo em abundância ou em necessidade. A gratidão desempenha um papel crucial no cultivo desse contentamento, permitindo-nos focar no que temos e não no que nos falta. A gratidão também tem o poder de transformar nossos relacionamentos com os outros. Quando praticamos a gratidão pelas pessoas que Deus colocou em nossas vidas, é mais provável que vejamos suas qualidades positivas e apreciemos suas contribuições. Essa perspectiva pode levar a conexões mais profundas e significativas, à medida que nos tornamos menos focados em nossas próprias necessidades e mais conscientes de como podemos abençoar os outros. Em Efésios 5:20, Paulo encoraja os crentes a sempre dar graças a Deus Pai por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa atitude contínua de gratidão ajuda a promover um espírito de generosidade e bondade, tanto em nossos relacionamentos com os outros quanto em nosso relacionamento com Deus. Lição final: ao cair da noite, não deixe que as preocupações e os fardos do dia dominem sua mente. Este é um lembrete crucial para todo crente à medida que as horas da noite se aproximam. Ao longo do dia, muitas vezes carregamos conosco uma coleção de estresse, medo, incerteza e decepção. O peso desses fardos pode ficar mais pesado à medida que o dia termina, e somos deixados sozinhos com nossos pensamentos no silêncio da noite. Nesses momentos, é fácil para nossas mentes se desviarem para as ansiedades da vida, o que não deu certo, o que permanece sem solução e o que pode acontecer amanhã. No entanto, a Bíblia ensina consistentemente que não devemos carregar esses fardos sozinhos. Lembre-se de que Deus está sempre presente, cuidando de nós com amor e cuidado, ansioso para nos aliviar de nossas ansiedades. Uma das verdades mais reconfortantes das Escrituras é que Deus não está distante ou indiferente às nossas lutas. Ele está intimamente ciente dos desafios que enfrentamos todos os dias, grandes e pequenos. Em Mateus 11:28-30, Jesus faz um convite: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta passagem destaca o coração de Deus. Ele não quer que sejamos sobrecarregados pelas preocupações da vida. Em vez disso, ele nos convida a colocá-los a seus pés e encontrar descanso nele. Ao cair da noite, em vez de permitir que esses fardos dominem nossos pensamentos, devemos nos voltar para Deus, sabendo que Ele está sempre pronto para tirá-los de nós. O ato de lançar nossas ansiedades sobre Deus é uma expressão de confiança. Quando lançamos todas as nossas ansiedades sobre Ele, reconhecemos que Ele está no controle, que seus planos para nós são bons e que Ele é mais do que capaz de lidar com o que quer que nos perturbe. 1 Pedro 5:7 nos encoraja a lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Este versículo ilustra lindamente a compaixão e o envolvimento de Deus em nossas vidas. Ele não nos pede apenas que entreguemos nossos fardos, Ele cuida de nós profundamente e está totalmente investido em nosso bem-estar. Ao lançar nossas ansiedades sobre Ele, não estamos desistindo ou negligenciando nossas responsabilidades, mas confiando-as àquele que sabe tudo, vê tudo e nos ama além da medida. A paz que vem de lançar nossos fardos sobre Deus é descrita como imensurável. Não é uma paz que pode ser explicada pelas circunstâncias ou racionalizada pela lógica humana. Filipenses 4:6-7 nos tranquiliza: não estejais ansiosos de coisa alguma, mas
Em todas as situações, por oração e súplicas, com ação de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz ultrapassa o entendimento porque vem de Deus, não da resolução de nossos problemas. É a paz que vem quando confiamos plenamente que Deus está no controle, mesmo quando a vida parece caótica. Essa paz incomensurável não depende de tudo na vida correr bem. Na verdade, muitas vezes aparece com mais força em meio à dificuldade. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que, apesar de enfrentarem desafios esmagadores, encontraram paz colocando sua confiança em Deus. Um exemplo é a história de Davi. Enquanto fugia de seus inimigos, Davi frequentemente expressava seus medos e ansiedades a Deus nos salmos. No entanto, mesmo nesses momentos de grande angústia, ele retornou consistentemente à verdade de que Deus era seu refúgio e força. No Salmo 4:8, Davi declara: em paz me deitarei e dormirei. Pois só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Este versículo mostra que Davi entendeu a importância de confiar em Deus com seus fardos, especialmente nas horas tranquilas da noite. Da mesma forma, a história de Jesus acalmando a tempestade em Marcos 4:35-41 ilustra como a presença de Deus pode trazer paz mesmo em meio ao caos. Enquanto os discípulos entravam em pânico, Jesus dormiu pacificamente no barco, demonstrando sua total confiança na proteção do Pai. Quando finalmente acordou, ele repreendeu o vento e as ondas, e a tempestade cessou. Esta história serve como um lembrete de que não importa o quão turbulenta nossa vida possa parecer, Deus tem o poder de trazer calma e paz. Quando lançamos nossas ansiedades sobre Ele, estamos convidando-o a acalmar as tempestades dentro de nossos corações. Além disso, a presença de Deus é constante, independentemente de nossas circunstâncias. Hebreus 13:5 contém a promessa tranquilizadora: nunca te deixarei. Nunca te abandonarei. Isso significa que, à medida que a noite cai e nos encontramos sozinhos com nossos pensamentos, nunca estamos realmente sozinhos. Deus está conosco, pronto para nos confortar e guiar em quaisquer desafios que enfrentemos. Mesmo quando os fardos do dia parecem esmagadores, podemos encontrar paz em saber que Deus está ao nosso lado, cuidando de nós e cuidando de nós com amor infinito. Experimentar essa paz, no entanto, requer uma escolha ativa de nossa parte. Devemos escolher lançar nossas ansiedades sobre Deus em vez de deixá-las apodrecer em nossas mentes. Isso nem sempre é fácil, especialmente quando nossas preocupações parecem urgentes ou quando as soluções parecem ilusórias. Mas o ato de entregar nossos fardos a Deus é um ato de fé. É um reconhecimento de que, embora possamos não ter controle sobre todos os aspectos de nossas vidas, Deus tem. Provérbios 3:5-6 nos lembra de confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no seu próprio entendimento. Sujeita-te a Ele em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando confiamos em Deus com nossos fardos, estamos reconhecendo que sua sabedoria e amor excedem muito nosso próprio entendimento. Ao lançarmos nossas ansiedades sobre Deus, também é importante lembrar que seu tempo e respostas nem sempre se alinham com nossas expectativas. No entanto, podemos confiar que a vontade de Deus para nossas vidas é sempre para o nosso bem. Jeremias 29:11 promete: pois eu conheço os planos que tenho para você, declara o Senhor, planos para prosperá-lo e não para prejudicá-lo, planos para lhe dar esperança e um futuro. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, estamos colocando-as nas mãos daquele que sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não podemos vê-lo. Nos momentos de silêncio da noite, quando as preocupações ameaçam dominar nossos pensamentos, devemos nos lembrar do convite de Deus para descansar em sua presença. O Salmo 55:22 nos encoraja: lance suas preocupações sobre o Senhor e Ele o susterá. Ele nunca permitirá que os justos sejam abalados. Esse poder sustentador vem do amor e do cuidado de Deus por nós. Ele não apenas carrega nossos fardos, Ele também nos sustenta e nos dá forças para perseverar. A oração é uma das maneiras mais íntimas de nos comunicarmos com Deus, e por meio dela, abrimos nossos corações para Ele, buscando sua orientação, conforto e paz.
No silêncio da noite. Quando as preocupações e fardos do dia pesam muito sobre nós, a oração se torna uma ferramenta essencial para libertação, entrega e confiança. É por meio da oração que podemos nos aproximar de Deus com nossas preocupações mais profundas, confiando que Ele assumirá o controle de todas as coisas que nos perturbam. Ore para que Deus nos ajude a sempre lembrar de lançar tudo sobre Ele todas as noites, pois esse ato de rendição é o que nos permite experimentar sua paz em sua plenitude. É uma escolha consciente colocar nossos fardos a seus pés, confiando que Ele não é apenas capaz, mas também está disposto a carregá-los por nós. A Bíblia nos encoraja repetidamente a lançar nossos fardos sobre o Senhor, pois Ele não é indiferente às nossas lutas. 1 Pedro 5:7 nos lembra: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Este não é apenas um convite, mas um mandamento, um lembrete de que Deus está sempre presente, sempre atencioso e sempre pronto para tirar a carga pesada de nossos ombros. Por meio da oração, reconhecemos nossas limitações e o poder infinito de Deus, sabendo que Ele está disposto e é capaz de gerenciar tudo o que nos oprime. Todas as noites, ao concluirmos nosso dia, devemos nos lembrar de nos voltarmos para Deus em oração, de expressar nossos medos, preocupações e de confiar que Ele está trabalhando ativamente em nossas vidas, mesmo enquanto dormimos. A prática de orar à noite é uma forma de reorientar nossos corações e mentes para a soberania de Deus. No silêncio da noite, quando o mundo desacelera e as distrações são mínimas, podemos realmente comungar com Deus, derramando nossos corações diante dele. O Salmo 62:8 nos encoraja: confiai nele em todo o tempo. Derramai a Ele o vosso coração, porque Deus é o nosso refúgio. Esse derramamento de nossos corações é um ato de vulnerabilidade e confiança, onde reconhecemos que não podemos suportar o peso dos desafios da vida sozinhos. Ao orarmos, convidamos Deus para os recessos mais profundos de nossos corações, permitindo que Sua presença traga paz e quietude às nossas almas inquietas, para que possamos descansar em Sua paz. É vital que entreguemos tudo a Deus em oração. O próprio Jesus nos convida a esse descanso em Mateus 11:28, onde Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa promessa de descanso não é apenas física, mas também espiritual e emocional. A paz que Jesus oferece é uma paz que vai além das circunstâncias. É a paz de saber que não estamos sozinhos, que nossos fardos não são mais nossos para carregar, mas pertencem àquele que é infinitamente capaz de manejá-los. Por meio da oração, entramos nesse descanso, renunciando aos cuidados do dia e confiando que Deus está cooperando todas as coisas para o nosso bem, mesmo enquanto dormimos. À noite, ao refletirmos sobre os acontecimentos do dia, é fácil permitir que nossas mentes sejam consumidas pelas coisas que deram errado ou pelos desafios que podemos enfrentar amanhã. No entanto, a oração nos reorienta para a fidelidade de Deus. Em vez de nos debruçarmos sobre o que não saiu como planejado, podemos mudar nosso foco para o que Deus já fez e o que Ele promete fazer no futuro. Filipenses 4:6-7 nos instrui: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentai a Deus os vossos pedidos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Este versículo nos ensina que a oração, combinada com a ação de graças, abre a porta para a paz de Deus. Quando oramos com o coração agradecido, reconhecendo sua bondade e fidelidade, convidamos sua paz a guardar nossos corações e mentes, mantendo a ansiedade e a preocupação afastadas. Ore para que Deus nos ajude a sempre lembrar de lançar tudo sobre Ele, porque muitas vezes nos esquecemos de entregar nossos fardos. A natureza humana tende a se inclinar para a autossuficiência, acreditando que devemos descobrir tudo por conta própria. No entanto, Deus nos chama para uma vida de dependência dele. Provérbios 3:5-6 nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Sujeita-te a Ele em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Essa dependência é cultivada por meio da oração,
onde escolhemos conscientemente confiar na sabedoria de Deus em vez de em nosso entendimento limitado. Todas as noites, ao orarmos, devemos pedir a Deus que nos lembre de sua presença e seu poder, confiando que Ele está guiando nossos passos, mesmo quando o caminho à frente parece pouco claro. Além disso, a oração fortalece nossa fé. Toda vez que oramos e experimentamos a paz de Deus ou testemunhamos suas respostas, nossa confiança nele cresce. À medida que nos voltamos constantemente para Ele à noite, liberando os eventos do dia em suas mãos, construímos um hábito de fé que nos sustenta até mesmo nas épocas mais desafiadoras da vida. Hebreus 11:1 define fé como confiança no que esperamos e certeza no que não vemos. Essa confiança é nutrida por meio da comunhão regular com Deus na oração. Quando oramos, nos lembramos das promessas de Deus, que alimentam nossa esperança e fortalecem nossa determinação de confiar nele com nossas vidas. A noite também é um momento em que a oração convida a proteção de Deus sobre nossas mentes e corações enquanto descansamos. O sono é um momento vulnerável em que não temos controle sobre o ambiente ou os pensamentos. Mas, por meio da oração, podemos pedir a Deus que nos guarde e nos proporcione segurança enquanto descansamos em sua presença. O Salmo 91:2 oferece esta garantia: quem habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Ao orar pela proteção de Deus todas as noites, nos colocamos sob seus cuidados, confiando que Ele nos manterá a salvo de danos, tanto física quanto espiritualmente. Além disso, orar antes de dormir nos permite terminar o dia com um coração de gratidão. Em vez de deixar que preocupações ou problemas não resolvidos permaneçam em nossas mentes, podemos optar por nos concentrar nas bênçãos de Deus. Ao refletirmos sobre sua fidelidade ao longo do dia, cultivamos um espírito de ação de graças, que transforma nossa perspectiva. 1 Tessalonicenses 5:18 instrui: dai graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Quando praticamos a gratidão em nossas orações, nos alinhamos com a vontade de Deus, o que leva a uma sensação mais profunda de paz e contentamento. Por fim, a oração antes de dormir nos lembra que Deus está trabalhando mesmo enquanto descansamos. Muitas vezes, sentimos a pressão para resolver todos os problemas antes que o dia termine, mas a oração nos ajuda a liberar essa pressão e confiar no tempo de Deus. O Salmo 1:272 nos diz: em vão te levantas cedo e ficas acordados até tarde, labutando para comer, pois Ele concede sono àqueles que ama. Este versículo enfatiza que Deus provê para nós, mesmo durante o sono. Quando oramos, reconhecemos que Ele está trabalhando, mesmo quando não estamos, e essa confiança nos permite descansar em paz, sabendo que nossas vidas estão em Suas mãos. Concluindo, a oração é a chave para experimentar a paz de Deus. Especialmente à noite, quando as preocupações do dia podem parecer esmagadoras. Ore para que Deus nos ajude a sempre lembrar de lançar tudo sobre Ele todas as noites, confiando que Ele está no controle. Ao entregarmos nossas ansiedades e fardos a Deus, convidamos Sua paz a encher nossos corações, permitindo-nos descansar plenamente em Seu amor e cuidado.